Fala galera, Elinho Tricolor na voz aqui na área, galera, trazendo pra vocês as informações sobre o Fluminense. E nesse vídeo vai ser vídeo exclusivo, rapaziada. Se tratando até mesmo de Mundial de Clubes, será o último vídeo que eu falo sobre o Mundial de Clubes aqui no canal, rapaziada. Só se tiver uma coisa assim emergente mesmo, que precisa ser dita, aqui eu direi. Pra quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Wesley Silva, aqui é o seu canal Elinho Tricolor. E eu vou trazer as informações do Fluminense baseado no Mundial de Clubes. Ou seja, um balanço desse Mundial, rapaziada. O impacto do Fluminense no Mundial de Clubes e o impacto do Fluminense no cenário nacional e internacional. Vamos lá, rapaziada. As informações, eu quero começar com a frase que o Renato Gaúcho disse após a partida contra o Chelsea. E diz assim, galera, eu vou ler essa parte aqui, que ele fala quanto à campanha do Fluminense. Ela foi maravilhosa em todos os sentidos. Fomos passando por grandes adversários, grandes times europeus do futebol mundial. Chegamos na semifinal e enfrentamos mais um adversário poderoso. Foram melhores, mereceram a vitória. Mas saímos de cabeça erguida por tudo que fizemos. Agora vamos voltar para a nossa realidade. Voltar para o Brasileiro, Copa do Brasil e a Sul-Americana. Pode ter certeza que não só o nosso grupo, mas os torcedores estão felizes pela campanha que fizemos. Realmente estamos muito felizes com a campanha que o Fluminense fez, né, cara? Poderia ser mais, ficou aquele gostinho de quero mais, porque poderia estar no eventual final. Hoje, já gravando esse vídeo, já sabemos que a final será entre PSG e Chelsea. PSG que deu uma traulitada ontem, 4-0 para cima do Real Madrid. Sabíamos também, mano, e temos já noção, se fôssemos para a final, seria muito difícil de tirar esse título na mão do PSG. Até porque o PSG está absurdo, fora de si. Os caras parecem que estão alterados, tudo 99. Mas vamos lá, galera, que eu preciso compartilhar a tela com vocês aqui e trazer o balanço do Fluminense. Porque o Fluminense se destacou em questão de premiação, questão de desempenho, questão de torcedores, tudo assim, galera. Eu vou trazer um compilado, rapaziada. Tudo que você precisa saber sobre o Fluminense no Mundial de Clubes você vai encontrar nesse vídeo, galera. Deixa o like e vamos às informações. Já começa a matéria trazendo pra vocês aí que o Fluminense se destacou, rapaziada. Galera. O Fluminense já se destacou no total de torcedores por clubes no Mundial. Das matérias todas que eu vou trazer pra vocês, todos os créditos à galera do GE, rapaziada. Olha só, o Fluminense ficou entre o top 10. Né, mano? Mais precisamente ali em sétimo lugar. Como torcedores por clubes no Mundial de Clubes. A melhor média de público, rapaziada. Vamos lá. O Fluminense ficou em sétimo com a média de público de 35.341 torcedores em número de jogos nos 6 jogos, né? A média calculada pela quantidade de partidas. E ao todo o público geral foi de 212.046 torcedores. Mano, o Fluminense, realmente, a torcida do Fluminense deu um show. Tem aquele vídeo da Times Square que viralizou aí, foi top demais. Muito torcedor do Fluminense fazendo a festa lá no Rock Balboa, na estátua do Rock Balboa ali também. O Fluminense ficou aí, ó. Real Madrid liderou, PSG em segundo, ainda tem um jogo a fazer. Provavelmente não, vai passar, o Chelsea tá ali também. Com certeza a final contra o Chelsea deve dar uns 80 mil pessoas aí. Aí deve passar o Real Madrid também. E o Real Madrid cai pra terceiro ali, mas no mais é isso. O Fluminense ficou ali, ó. Só atrás desses times, o Palmeiras ficou em quinto, o Inter Miami em sexto, o Fluminense em sétimo. O Fluminense ficou na frente de muitas equipes, né, cara? Ficou na frente do Manchester City, do Flamengo, do Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Botafogo, Boca Juniors. O Fluminense ficou em sétimo lugar. Isso é de muita valia, porque a gente viu que os torcedores do Fluminense foi a fundo, mano, e tava melhorando. E se chega na final, ia muita gente pra grande final, rapaziada. Mas foi massa demais esse Mundial com o Fluminense. Vamos falar, galera, também sobre a questão das fases, né, mano? Porque entrou um dote. Entrou o dinheiro, mas vai ter desconto do Leão, infelizmente, né? Mas vamos lá. Veja a premiação por fases. Fase de grupo. Pela participação já tava pagando, vou falar sempre em reais, tá, galera? Pra facilitar pra gente. 82,78 milhões só de estar na fase de grupos. E mais 10,89 milhões por vitória. Na fase de grupo, o Fluminense teve uma vitória e 2 empates. Então aí o Fluminense faturou essa quantia aí já de 10 milhões e 890 mil reais. Também por vitória ali, também por empate, ele faturou 5,45 milhões de reais. Ou seja, só aí
mais de 10 milhões com os 2 empates e com a vitória cerca de quase 11 milhões de reais. Nas oitavas, Fluminense venceu, faturou 40,85 milhões de reais. Nas quartas, Fluminense também passou, faturou 71,34 milhões. Fluminense só não conseguiu passar da semifinal, né, galera? Mas ganhou uma quantia boa aí. E, cara, é isso, rapaziada. O dinheiro é de bom grado, por mais que vai ter aquele desconto, aquela porcentagem, tudo, etc e tal. Fluminense saiu como o time brasileiro mais aí bem pago aí da competição, né, mano? E a matéria também vai dizer que o Fluminense é o líder das premiações recebidas pelos times brasileiros em 2025 até agora. Aí eu já falo até da temporada. Isso sim, rapaziada. Claro que o Fluminense ter chego à semifinal, o Fluminense faturou uma bolada imensa, rapaziada. Pra vocês terem noção, o 2-1 em cima do Al Hilal nas quartas de final já ajudou o Fluminense a ter 348 milhões,99. Isso mesmo. Mil arrecadados nessa temporada. Apesar da vaga para a semifinal de clubes, rendeu 21 milhões do Fluminense, cerca de mais de 113 milhões ao clube. O Fluminense subiu, os cariocas subiram uma posição, fala do Palmeiras ali também a matéria. E a gente, vamos aí, galera, a questão que o Fluminense faturou esse dinheiro firme, galera. E aqui tem um gráfico aqui, de premiações de time da Série A que já conseguiram esse ano. Então, só com a ajuda do Mundial de Clubes, cara, o Fluminense é o time que mais arrecadou, rapaziada. Galera, premiação, para as premiações em dólar, já seguiu o site do Banco Central e converteu $1 a 5,40 no dia 4 de julho. Há quase umas semanas atrás aí, né, mano? O dólar que muda a qualquer momento, a qualquer instante pode mudar. E o Fluminense, entre os times da Série A, é o time que mais arrecadou. Ali com 348 milhões, quase 349 milhões. Palmeiras vem em segundo com 256 milhões. Flamengo em terceiro com 195 milhões. E o Botafogo em quarto, ali na disputa, empatados ali. Galera, é muito dinheiro, mano. 348 milhões. Claro, tem o resto da temporada, tem contratações, tem dispensas, tem tudo isso aí. Mas o Fluminense se saiu muito bem, né, galera? Que aqui vai falar sobre o ranking. Agora, falando sobre o ranking, o Fluminense terminou em quarto no Mundial. O Real Madrid, mesmo com a goleada, terminou em terceiro na competição aí do Mundial de Clubes. Galera, tá bom. Terminamos em quarto, né, mano? O índice aí, aqui tá do 1 ao 32º, que o último foi o Urawa Red, que não ganhou ninguém também. E o Fluminense fica ali. Vamos ver os brasileiros ali, como é que ficou posicionado. O Botafogo ficou em 14º. O Flamengo ficou em 11º. Palmeiras em 8º. Fluminense em 4º lugar. Com totalizando tudo, 11 pontos. 3 gols de saldo. E 8 gols pró marcado aí, galera. Fluminense, então, termina o Mundial de Clubes em 4º lugar. E essa é uma baita de uma posição, né, mano? E pra finalizar o vídeo aqui, eu vou falar sobre isso aqui, galera. Que foi a matéria do GE também, feita pelo Marcelo Neves, e é verdade. Sobe e desce. Veja quem cresceu e quem foi mal no Fluminense na temporada da campanha do Fluminense no Mundial de Clubes. O time chegou a ser a semifinal, antes de ser eliminado pelo Chelsea, não conseguiu, no caso, passando para a grande final. E falou que a questão que sobe ali, Renato Gaúcho. Isso é feito pelo Marcelo Neves, né, galera? E a gente vai trazer essa aqui informação para vocês. Renato Gaúcho, Hércules, Ignácio, Arias, Fábio, Thiago Silva, Freitas, Martinelli, são jogadores que subiram aí na concepção do Marcelo Neves e diante do torcedor, rapaziada. Se você discorda desse nome, você deixa pra mim nos comentários. Eu vou deixar esse link aqui, rapaziada, pra vocês assistirem, né, mano? Ler a matéria completa, ver o porquê foi escolhido o Renato Gaúcho, que subiu na moral do torcedor e tudo, e já vai falando sobre a questão de esquema tático. O Hércules também, que vinha sendo questionado, mas teve ótimas atuações, além do Ignácio, Jonárias, Fábio, Thiago Silva, Freitas, Martinelli. E eu também vou deixar na aba comunidade aqui do canal que vocês votem no melhor jogador do Fluminense nesse Mundial de Clubes. Vou deixar o link, vou deixar a enquete aí pra vocês já, juntamente com esse vídeo ranqueado aí pra vocês
clicar, assistir esse conteúdo e também escolher para vocês, entre 4 melhores, qual foi o melhor jogador do Fluminense no Mundial de Clubes, rapaziada. Quem fica na mesma aqui, ele fala que é o Samuel, o Renê, e quem poderia ter sido melhor foi o Everaldo. Fala quem desce, né, no conceito, foi o Germancano, o Ganso, e por aí vai, galera. Eu vou deixar esse link aqui no primeiro link da descrição para vocês assistirem, ler, na verdade, a matéria completa sobre a questão do Fluminense no Super Mundial de Clubes, rapaziada. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu trouxe todo o compilado, tudo que você precisava saber sobre o Fluminense no Mundial de Clubes. Eu creio que eu entreguei todo o conteúdo aqui propício aqui de informações, falando sobre a questão das premiações, do dinheiro. O Fluminense é o time que mais faturou. O Fluminense é o brasileiro melhor ranqueado, terminou em 4º lugar na competição. Fluminense fez o que fez aí com os jogadores que melhoraram durante a Copa do Mundo, jogadores que pioraram, jogadores que tá em alta com a torcida, em baixa com a torcida, jogadores que permaneceram ali neutro, meio que em cima do muro, né, mano? Sem melhorar ou piorar, manteve ali o seu nível. Trouxe todos compilados, todas as informações sobre o Fluminense nesse Mundial. É o que eu falo pra vocês, galera. Provavelmente não, mano. Eu tenho certeza que esse é o último vídeo que eu trago falando sobre o Mundial de Clubes aqui, encerrando aqui a participação do Fluminense com um saldo muito positivo, na minha humilde opinião. E a sua? Concorda comigo, mano? Discorda? Deixa pra mim nos comentários, galera. Tamo junto, saudações colores e vitória Fluminense. Vamos que vamos, Fluminense. Agora a gente volta à nossa realidade.